Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia de São Paulo investiga a morte de uma jovem de 21 anos encontrada dentro do apartamento em que morava. Integrantes de uma quadrilha que aplicava o golpe do falso aluguel são presos em Brasília. Período de férias escolares aumenta a oferta de empregos temporários em empresas de eventos infantis. E ainda, dívida zero. Procon faz um mutirão no Maranhão para negociar dívidas dos consumidores. Terça-feira, dia 4 de julho, agora no Brasil TV. A polícia de São Paulo investiga o assassinato de uma jovem de 21 anos dentro do próprio apartamento em Santo Amaro, na zona sul da capital. Ela era mineira, morava em São Paulo há pouco mais de um ano e dividia o apartamento com uma amiga de infância. Daliene de Cássia Brito Pereira faria 22 anos no fim deste mês. A jovem foi assassinada no apartamento onde morava com uma amiga de infância, na Avenida Washington Luiz, zona sul da capital, na madrugada de sexta para sábado. No começo do ano passado, a mineira, nascida em Uberaba, se mudou para a capital paulista e trabalhava como recrutadora. Em depoimento dado à polícia, a amiga que dividia o apartamento disse que Dali, como era conhecida, chegou em casa às 9 da noite depois de ter ido a um bar com colegas de trabalho. Logo depois, as duas desceram. Ela foi para uma boate num carro de aplicativo e Daliene comprar cigarros num posto de combustíveis. Câmeras de monitoramento do posto mostram Daliene comprando os cigarros e indo em direção ao prédio em que morava. O relógio marca 9h44 da noite de sexta. 8 horas depois, quase 6 da manhã do sábado, as mesmas câmeras filmaram a amiga chegando no posto. As imagens mostram ela entrando na loja de conveniência, conversando com a atendente que empresta o celular para a moça. Segundo a jovem, o celular dela não estava fazendo chamadas e ela pediu o aparelho emprestado para ligar para Daliene, mas a jovem não atendeu. Ela ligou então para a empresa que cuida das câmeras de monitoramento do prédio e para a polícia. Quando a polícia chegou, o zelador arrombou a porta do apartamento. Daliene estava sozinha, nua, em cima da cama e morta. Um dos vizinhos disse aos investigadores que ouviu barulhos de cama se mexendo e gritos na madrugada. Ele filmou uma parede para gravar o som e ligou para a empresa de monitoramento do prédio para reclamar do barulho, mas não chamou a polícia. A polícia encontrou ontem em Santo André, no ABC Paulista, a menina de 2 anos que tinha sido raptada num sinal de trânsito em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A criança estava desaparecida há 3 dias e foi achada por um comerciante que alertou a polícia. A alegria da família foi o ponto final de uma angústia que durou 3 dias. A mãe da menina até desmaiou ao ver a filha e precisou ser amparada. Eu fiquei alegre, que achou ela. Aí eu desmaiei logo que falaram que achou ela. Graças a Deus, eu estou alegre, estou bem, que meu coração calmou mais. A menina Isabela, de 2 anos, foi encontrada ontem à noite por esses 2 vizinhos de Santo André, no ABC. Ela foi deixada no comércio do Sidney, que chamou a polícia. Era mais ou menos em torno de umas 7h20 da noite, tá? Agora, um rapaz encontrou a criança na rua. Ele falou que encontrou a criança na rua e tinha passado no CRAS próximo de casa, falou que estava fechado. E ele resolveu deixar lá a criança porque ele ia trabalhar, ele falou. Eu nem fiquei olhando pro rapaz, eu fiquei olhando mais pra criança, né? Aí foi na hora que caiu a ficha, eu falei, essa criança apareceu na televisão. Sidney ligou para a polícia e pediu a ajuda à vizinha que mora em frente, que acolheu a menina. Troquei ela, dei de comer alguma coisa para ela comer, uma bolacha, uma fruta, e fiquei aguardando. A hora que eu olhei para ela, eu só consegui abraçar ela e dar alguma coisa para ela comer. Porque é uma menina muito pequenininha. O lugar onde o Sidney e a Carolina moram fica a mais de 30 quilômetros de onde a Isabela desapareceu na sexta-feira em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. A menina e o irmão de 8 anos estavam com a mãe, Evanisa, que vendia balas num farol da região. Câmeras de segurança de um comércio registraram quando Evanisa atravessa a rua para pedir um cigarro. Logo depois, a mãe da menina aparece desesperada, dizendo que a filha tinha sido levada.
Ela tinha deixado os filhos com uma mulher conhecida como Sandra e que tinha se aproximado da família nos últimos meses, prometendo ajuda. Eu conheci ela lá no Sotonalo. Eu estava aqui vendendo bala e toda vez que ela me visse, ela ficava pedindo Isabela. Me dê para mim essa menininha, dê para mim essa menininha. Eu disse, não, a minha filha não dou a ninguém não. Segundo a polícia, o depoimento do irmão de 8 anos de Isabela foi fundamental para entender o caso e a participação no sequestro dessa mulher que disse se chamar Sandra. O menino falou para os investigadores que viu quando a suspeita colocou a irmã no carro onde estavam outras 2 pessoas. Segundo o delegado, a suspeita usa um nome falso e continua sendo procurada. Vamos prosseguir com aquele cruzamento de dados, informações e checagem de locais, inclusive o reconhecimento facial que está sendo elaborado, e isso nos dará um caminho para seguirmos em frente e em busca da autoria do fato. Já no colo do pai, Isabela é só felicidade depois de tanto tempo longe da família. O reencontro dela foi maravilhoso, foi super maravilhoso. Agora eu vou descansar em paz, vou poder dormir, vou poder se alimentar bem, que eu não estava. Eu agradeço muito a Deus por isso tudo. E a vocês. Que vocês fazem um ótimo, bom trabalho. E ela tá bem, né? Tá bem, graças a Deus, tá bem. Tá do jeitinho como estava antes. Em Mato Grosso do Sul, um jogador de futebol da cidade de Sete Quedas, extremo sul do estado, foi morto e esquartejado. Bombeiros fazem buscas num rio da região e a polícia já prendeu um suspeito. De acordo com a Polícia Civil de Sete Quedas, Hugo Vinícius Scuni Pedrosa, de 19 anos, foi morto com 3 tiros na cabeça e o corpo foi esquartejado. As partes foram jogadas no rio Iguatemi, na fronteira com o Paraguai. Inclusive, o corpo do rapaz teria sido identificado por causa de uma tatuagem. Um suspeito de participar do crime já foi preso. De acordo com familiares e amigos, o jovem foi visto pela última vez no dia 25 de junho. Ele estava indo a uma festa na cidade de Pindotiporã, no Paraguai, cidade vizinha a Sete Quedas. A polícia ainda diz que outras pessoas que teriam participado do crime estão sendo procuradas e que o motivo do assassinato é passional. Um vigilante de 68 anos foi assassinado a tiros ontem em um posto de gasolina em Nazaré da Mata, em Pernambuco. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram quando o vigilante abre a porta da loja de conveniência para deixar uma cadeira do lado de fora. E é aí que um homem armado entra no local. A vítima corre em direção à área interna da loja, mas é perseguido pelo criminoso. Um segundo suspeito chega ao local. O vigilante é atingido por um tiro e cai no chão. A cena é forte, por isso congelamos a imagem. Em seguida, ele é rendido e agredido pelos 2 bandidos. A Polícia Civil informou que o idoso foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local. Os suspeitos ainda não foram localizados. A delegacia de Goiânia investiga o crime. E foi preso em Teresópolis, na região serrana do Rio, o suspeito de criar um grupo que chantageava crianças e adolescentes numa rede social. A prisão faz parte da segunda fase da Operação Dark Room. A Natália Castro tem as informações. Os agentes foram hoje até endereços que ficam nas cidades de Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana, e também em Teresópolis, na região serrana do Rio. Os policiais foram cumprir 3 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. A gente, inclusive, tem aí imagens do momento da prisão do jovem Pedro Ricardo Conceição da Rocha, de 19 anos. Ele foi preso hoje de manhã. De acordo com a Polícia Civil, Pedro estava escondido na casa da avó em Teresópolis, na região serrana do Rio. Ainda de acordo com essa investigação, Pedro Ricardo Conceição da Rocha era o criador e administrador do principal servidor da plataforma Discord, onde os crimes eram cometidos. Ainda de acordo com os investigadores, ele usava ali o apelido de King na plataforma, que significa rei em inglês. Ele usava a plataforma para divulgar atos de extrema violência e pedofilia. As investigações dessa operação começaram em março deste ano, com o compartilhamento de informações entre a Polícia Federal e as polícias civis de vários estados do país.
Você já ouviu falar do golpe do falso aluguel? É quando bandidos se passam pelos donos de imóveis que estão sendo anunciados para serem alugados e enganam as vítimas com um contrato falso para conseguir o valor do calção. Hoje, a Polícia Civil desarticulou um bando que fez mais de 100 vítimas no Distrito Federal. A operação começou nas primeiras horas da manhã. Por volta das 7 horas, os presos começavam a chegar na 38ª Delegacia em Vicente Pires, que investiga o caso. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária. Segundo a polícia, o grupo escolhia um anúncio verdadeiro de aluguel. Descobria onde o proprietário deixava as chaves do imóvel e como a visita era feita. Depois faziam a clonagem do anúncio. Colocavam o telefone deles para o contato e agiam como se fossem os donos do imóvel, agendando visitas, por exemplo. Se o interessado decidisse fechar negócio, os investigados solicitavam os dados pessoais da vítima e cópias de documentos para fazer um falso contrato de aluguel. Depois, o grupo enviava o documento falso para ser assinado e pedia o pagamento da calção, que é um valor depositado na conta do dono do imóvel para garantir o aluguel. Era aí que as vítimas ficavam no prejuízo. Segundo a polícia, as vítimas só percebiam que tinham caído em um golpe quando tentavam pegar as chaves dos imóveis de forma definitiva para fazer a mudança e descobriam quem eram os reais proprietários. Nós conversamos com uma das vítimas que pediu para não ser identificada. Tudo ficaria R$ 1.600 para poder segurar o apartamento, porque já tinha outras pessoas que também tinham olhado no dia e tinham gostado. E ele falou, olha, para fechar o contrato agora, eu preciso que você me transfira mais R$ 800, que tem uma pessoa que acabou de me transferir um valor mais alto que o seu. Aí foi quando eu comecei a desconfiar que era o golpe, né? Segundo a polícia, o grupo agia em todo o Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, os criminosos aplicavam o golpe do falso aluguel há mais de 1 ano e meio. As investigações apontaram que só essa quadrilha fez cerca de 110 vítimas e movimentou mais de R$160 mil. Os alvos da operação são homens com idade entre 19 e 35 anos, moradores de Samambaia, Paranoá e Ceilândia. Eles são investigados por associação criminosa e estelionato. Se condenados, podem pegar até 8 anos de prisão. A polícia orienta que quem busca um imóvel para aluguel deve desconfiar de valores muito baixos e sempre se certificar de que está falando com o real proprietário do imóvel. Converse com quem esteja responsável pela guarda da chave, quem é o dono do imóvel, se tiver zelador, se for um prédio, conversar com o síndico, conversar com o porteiro, certificar-se de todas as formas, porque os criminosos, eles aproveitam essas facilidades, essa pressa do dia a dia e essa falta de cautela que normalmente as pessoas têm. A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu criminosos suspeitos de roubar caminhonetes aqui no Brasil e vender ou trocar os veículos na Bolívia. Pelo menos 20 roubos são atribuídos a esse grupo. A Eunice Ramos comenta pra gente. Oi, Marcele. A operação da Polícia Civil começou bem cedo. Ao todo, foram 19 ordens judiciais, 10 de busca e apreensão e 9 de prisão de pessoas suspeitas de participar de uma quadrilha que furtava caminhonetes de luxo na capital Cuiabá e em cidades vizinhas. As investigações começaram há cerca de 1 ano. A polícia descobriu um grupo organizado com vários núcleos. Um deles era responsável por alugar casas com quintal grande em bairros de classe média alta. Esses locais eram usados para guardar os carros furtados por alguns dias e assim despistar a polícia. Neste período, também era feita a alteração das placas. Depois, os veículos eram levados para a Bolívia, onde eram vendidos ou trocados por drogas. Os presos vão responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, extorsão e falsificação de documentos. Se forem condenados, podem pegar até 30 anos de prisão. A Força Aérea Brasileira e o Corpo de Bombeiros do Paraná retomaram as buscas por um avião de pequeno porte que desapareceu ontem no litoral paranaense. Olá, Marcele. Durante a tarde, 5 aeronaves foram mobilizadas para as buscas ao avião monomotor que desapareceu
ontem de manhã na região da Serra do Mar, no litoral do Paraná. Entre as aeronaves mobilizadas está um avião da Força Aérea Brasileira, também um helicóptero da FAB, 2 helicópteros do Batalhão de Operações Aéreas do Paraná e também um helicóptero da Casa Militar do Governo do Estado. O avião monomotor decolou da cidade de Umuarama, no noroeste do estado, por volta das 7h50 de ontem e deveria chegar ao destino às 10h24. O destino era Paranaguá, no litoral, mas 10 minutos antes o monomotor perdeu o contato e desapareceu dos radares. 3 pessoas estavam a bordo, o piloto e 2 passageiros. É uma área inóspita, certo? É uma área desabitada. É uma área com uma vegetação muito fechada, é uma área relativamente com uma altitude muito alta, né? Então ela já também, o fator limitante também com relação às condições meteorológicas de altitude é um fator limitante para o nosso voo. Não é uma região fácil de se chegar, não é uma região fácil de se acessar por equipes de terra, então realmente é uma operação um tanto quanto complexa. Até o fim da tarde, as buscas não tinham localizado a aeronave. O mês de julho chegou e com ele as férias da criançada. E quem tem criança pequena em casa já está preocupado sobre o que fazer para elas gastarem aquela energia, né? No interior de São Paulo, não faltam opções. Empresas especializadas em eventos infantis, SESI e shoppings montaram programações especiais. E tem até quem aproveita esta época do ano para ganhar uma grana extra. Qual criança não gosta de jogar queimada? Julho é assim, cheio de brincadeiras e muito tempo livre. Afinal, as férias chegaram. Bom para as crianças e para quem trabalha com elas. O Wallace tem uma empresa de eventos e recreação. Já tem 25 funcionários e este mês deve contratar até 15 temporários. A agenda está lotada. Ao longo do ano a gente faz os aniversários, eventos corporativos, festas juninas, Dia das Crianças e agora nessa época do ano também as colônias de férias. Então os condomínios procuram a gente reúne um grupo de crianças ali e faz as brincadeiras ao longo da semana. E quantos eventos você já fechou para julho, para as férias? Olha, julho a gente já está com 20 eventos fechados. Se a demanda aumenta, também tem mais vaga de emprego. A procura por pessoas que trabalhem de forma temporária cresce em julho. Por enquanto, espaços como este aqui estão assim, vazios, mas por pouco tempo. Nessas férias de julho, a criançada vai tomar conta do SESI. São 60 vagas para crianças por dia durante o programa de férias. E é claro que para isso foi preciso contratar. Nesse período, nós abrimos a contratação de estudantes da área de educação física, pedagogia, artes e turismo. Então, o SESI, ele divulga nas redes sociais a possibilidade de estágio durante esse período e aí nós realizamos a contratação em parceria com o CIE. É a segunda vez que a Roberta consegue esse trabalho temporário de um mês. Para isso, aproveitou as próprias férias da faculdade. Além da renda, é a oportunidade de rechear o currículo da educação física. É recompensador. Eu vim com medo, porque era a minha primeira vez em recreação. Só que foi muito legal ver as crianças chegando, abraçando você. É muito incrível essa sensação. Em tempo de férias, os shoppings ficam ainda mais cheios. Espaço para as crianças sempre tem, mas não é o suficiente. Em julho vai ter programação especial. A gente tem teatrinho, que ele já é muito famoso na nossa programação, já tem uma edição especial de férias. A gente também vai ter uma programação com brinquedos novos, rapel solidário, oficinas, brincadeiras antigas. Então, assim, a gente está com uma repleta programação para o mês de julho para atender a criançada, que fica procurando o que fazer nas férias. O André, responsável pelo evento de férias, precisou aumentar a equipe. Eu já tenho um número que já trabalha comigo e aí eu começo a selecionar quem mais se atende àquele perfil para infantil. Então eu tenho várias pessoas que a gente faz eventos de recepção, eventos empresariais e algumas se destacam com crianças. Então aí eu já vou selecionando essas que tem mais a ver com crianças também. A Stephanie conseguiu esse freelancer no shopping. Normalmente o trabalho dela é cuidar das 2 filhas em casa, mas este mês vai ser responsável por muitas outras crianças e ainda ganhar uma graninha a mais. Mas é uma boa oportunidade sim, até porque como eu não consigo sair de casa para trabalhar num emprego fixo, é uma boa oportunidade porque eu fico pouco tempo fora de casa, eu posso até trazer as minhas filhas para trabalhar junto comigo. Elas devem adorar. Sim, com certeza.
No Maranhão, na cidade de Santa Inês, um incêndio no lixão tem causado transtornos e riscos à saúde da população. O lixão de Santa Inês recebe também o lixo de outro município vizinho, Pindaré-Mirim. Segundo os moradores, não se sabe como o fogo começou. A situação está prejudicando a população de povoados e bairros próximos e também a sítios e chácaras. Já tem gente doente por causa da fumaça tóxica. A prefeitura disse que já tentou apagar o fogo usando vários carros-pipa. O lixo teve que ser revirado, mas até agora o fogo não foi extinto. Os moradores dizem que durante o dia, quando a água é jogada, a situação é amenizada, mas à noite a fumaça volta a levantar e se espalhar pelo ar, intoxicando moradores, piorando a situação de quem tem problemas respiratórios e pondo em risco a saúde da população. Situações como essa se repetem em vários municípios porque as prefeituras têm dificuldade em obedecer à lei que determina o fim dos lixões e a criação de aterros sanitários. O primeiro prazo que foi dado foi até 2014 e agora tem um novo prazo para que os lixões sejam extintos até o ano que vem. Aqui no Maranhão só existe aterro sanitário em um município, Rosário. Esse aterro recebe também o lixo de toda a região metropolitana da capital, São Luís. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. A seguir, o frio chegou para valer. E hoje, a menor temperatura do país foi registrada na região serrana do Rio. Não saia daí que a gente já te conta. Brasil TV de volta falando do mutirão do Procon em São Luís. Quem tinha dívidas com empresas, diversas empresas, pôde negociar os débitos. Cerca de 100 pessoas participaram do primeiro dia de renegociação de dívidas aqui em São Luís. O Dívida Zero é um programa que foi implantado pelo governo do estado em 2021. Atualmente, segundo um levantamento da Fercomércio, mais de 220 mil famílias aqui em São Luís estão endividadas, ou seja, com parte do orçamento comprometido com alguma dívida. Dessas, cerca de 34% estão inadimplentes, ou seja, com essas contas em atraso. Por isso, essa é uma boa oportunidade para colocar, então, as contas em dia e finalmente conseguir limpar o nome. Geice Gomes para o Brasil TV. O inverno chegou há quase 2 semanas, mas o frio mesmo só apareceu agora. No Rio de Janeiro, a madrugada de hoje foi congelante, a mais fria do ano. Em Nova Friburgo, na região serrana, os termômetros registraram a temperatura mais baixa de todo o país. A cidade mais fria do Brasil. Os termômetros em Friburgo marcaram 1,7 grau essa manhã. Um recorde na cidade que já tinha registrado 2,4 no dia 20 de junho. No Alto do Caledônia, a água chegou a congelar. Tá de doer o osso. E você aqui de Friburgo? Sou. Friburguense tá sentindo frio? Muita coisa. E quem foi que falou que frio é privilégio de quem mora na Serra? Hoje, nas ruas do Rio, teve gente que tirou o gorro e casaco do armário. Só assim pra aguentar. Senão não dá. É chuveiro no quente, vamos que vamos. Vanderlei recorreu até para as luvas. Tô muito frio mesmo. Trabalhamos com 2 camisas para trabalhar na linha do trem, que a Supervia exige a gente trabalhar bem. Mas muito frio para trabalhar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, essa foi a madrugada mais fria do ano na cidade. Na Vila Militar, os termômetros registraram 11,3 graus às 3 horas da manhã. O frio tá apertando, né? A gente tá usando tudo que é cobertor que a gente tem em casa aí pra gente poder se aquecer. E sair à rua também tá difícil. Tá difícil mesmo, e não é só cuidado com a roupa que o carioca tem que ter, não. Com o aumento do frio e da baixa umidade do ar no inverno, é muito comum o aumento nos casos de gripe, o que dispara um alerta pela baixa procura pela vacina, principalmente entre os grupos prioritários. A campanha começou em abril e nem 30% das gestantes, por exemplo, foram vacinadas até agora. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, somente 48,8% de quem tem 60 anos ou mais foram aos postos de saúde. E o número vem caindo desde 2020. O seu Ari quis entrar para o grupo dos vacinados e foi ao posto essa manhã.
Nem senti. Nem senti. A mãozinha ali da profissional? Ótima, tranquila. Estamos falando que é de anjo, é de anja. A baixa adesão preocupa a prefeitura, que estendeu a campanha até o fim do inverno, dia 23 de setembro. Tem que tomar vacina. Eu, graças a Deus, já estou imunizado de todas. É importante para a nossa cidade, para todo mundo, jovens, adultos, idosos. É muito importante qualquer vacina, não só da gripe, mas todas. Saúde em primeiro lugar. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você. Até amanhã.